Rádio Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para comentar as lições bíblicas da Escola Dominical. E nesse trimestre temos como o assunto o verdadeiro pentecostalismo. Lição esta que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. E nesta manhã estaremos estudando a lição número 3, o batismo no Espírito Santo. O nosso textuário nos diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeita, distinta da conversão. E para nós, essa é a verdade apresentada nas Escrituras. A leitura bíblica encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. O nosso objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã, estudando a lição da Escola Bíblica Dominical número 3, que o título do jeito que nós já temos falado, o batismo no Espírito Santo, eu gosto sempre de colocar a questão da verdade prática do lado do textual. E aqui colocando uma do lado da outra, eu vejo um paralelo entre elas, que está escrito aqui, lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo. A promessa que está lá, este é o cumprimento que está lá também na promessa no livro de Atos. Então, nós vemos aqui a verdade prática, ela diz que é uma experiência distinta da conversão, ela realmente é uma experiência distinta da conversão e para nós, por que o comentarista fez questão de colocar aqui? E eu gosto de enfatizar também que é para nós, porque nós somos crentes pentecostais. Acreditamos no pentecostalismo, por causa que eu estou enfatizando essa questão. Nós vemos um relato lá no livro de Atos, como que aconteceu isto, como que foi profetizado lá em Joel, como que aconteceu isso lá no livro de Atos, e para nós, por quê? Por causa que nós não queremos nesta manhã usar um cavalo aqui de batalha, uma guerra, uma luta, daqueles que não acreditam. Quem não acreditam, paciência. Mas nós que acreditamos na questão do verdadeiro pentecostalismo, que é uma experiência para cada um de nós. Então não precisamos aqui discutir. Se meu irmão não acredita, eu vou respeitar a opinião dele, peço também que respeite a nossa. Nós ensinamos para aqueles, principalmente, que acreditam na questão do pentecostalismo. Então, em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13, tem narrado essa experiência, algo que nos fala sobre a questão do pentecostalismo. E o objetivo geral nosso é para explicar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Pois bem, passando para a nossa introdução, o pentecostalismo é uma reação contra a estrutura formal exagerada, intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão do pentecostalismo, ele está estudar e contra toda aquela estrutura formal e exagerada. Não é que a estrutura formal nós sejamos contra, mas a estrutura formal e exagerada. Estudar as Escrituras não precisa ser um sinônimo, algo assim, não, por causa que eu sou estudante da Escritura, que eu seja uma pessoa tão formal. Eu gosto de estudar a Escritura, mas ao mesmo tempo eu gosto de dar meu aleluia e glória a Deus, eu gosto de ser pentecostal. Por que isso? Porque nós vemos por aí afora espalhado uma questão que muitas vezes as pessoas, quando começam a estudar a Bíblia, quando começam a ter um entendimento melhor da Bíblia, parece que fica mais moldado e tendente a ser formal. Nós não. Nós gostamos das duas situações.
ser um crente pentecostal, mas também gostar de estudar a Bíblia. No tópico primeiro, estaremos estudando o que significa batismo no Espírito Santo. No ponto 1, estaremos estudando o fenômeno do pentecostalismo. Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Os discípulos deveriam esperar no seu cumprimento em Jerusalém. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Ser cheio do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indicam uma vida na plenitude do Espírito Santo. Pois bem, quando ele está aqui nos falando da questão do fenômeno do Pentecostal, do Pentecostes, o Pentecostes era uma festa judaica, né? Que acontecia 50 dias logo após a Páscoa, e esse dia, quando aconteceu a Páscoa, quando se deu a morte do Senhor Jesus Cristo e ressurreição, após esse período dessa Páscoa, 50 dias depois, os discípulos estavam reunidos, atendendo, obedecendo ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Por isso que naquele dia, na descida do Espírito Santo, adquiriu-se ou teve-se o nome de crentes pentecostal, porque foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre a vida dos 120 apóstolos que estavam no cenáculo naquele dia. Então, aqui, como ele está falando, o fenômeno do Pentecostes que veio a ser o batismo, veio receber. O que vem a ser isso? Isso veio ser algo como recebimento do poder do alto, esperando a promessa que eles estavam esperando lá em Jerusalém. E significa o quê? O que é esse fenômeno? Esse fenômeno significa para nós ser cheio do Espírito Santo. E em algumas passagens também, nem sempre a questão de ser cheio do Espírito Santo pode ser a questão, como nós acreditamos, de ser batizado com o Espírito Santo. Em algumas passagens da Bíblia também pode ser um comportamento dito diretamente como a plenitude, está cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus, não propriamente ser batizado pelo Espírito Santo. No ponto número 2, nós vemos aqui duas bênçãos distintas. Que duas bênçãos são essas? Essas duas bênçãos distintas quem nasceu de novo tem um Espírito e batizado no Espírito Santo. Quem nasceu de novo tem um Espírito que habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Todos nos cenáculos eram crentes e isso confirma a nossa doutrina de que a bênção de ser batizado no Espírito é distinta da conversão. Quando ele está aqui nos falando da questão a questão de ser cheio do Espírito Santo, a questão de ser de quem estava ou não estava lá naquele local, nós vemos aqui essas duas bênçãos distintas aqui, como que são duas coisas diferentes. Quem é crente, ele tem o Espírito de Deus, independente de ser pentecostal ou não. Se você é crente, você tem o Espírito de Deus, não é isso que nós estamos falando. Mas aquelas pessoas que estavam reunidas lá no cenáculo, eles foram revestidas, como que estivesse vestido pelo Espírito Santo, foram revestidos, mais uma porção dobrada, mais uma porção de poder para ser assim, sendo assim batizado pelo Espírito Santo, para fazer a obra, como nós vamos ver mais lá adiante. Então, todos os discípulos, a prova é que aquelas pessoas já tinham o Espírito Santo de Deus, que nós vemos que aqueles discípulos que estavam lá no cenáculo, todos eles eram crentes, já eram servos de Deus e tudo mais, mas estavam ali buscando o revestimento de poder e foram batizados pelo Espírito Santo. Que pena que nós não temos tempo de comentar mais algo que aconteceu naquele dia, mas estamos aqui apenas, o nosso intuito é de comentar dentro da lição o que o comentarista da Escola Bíblica Dominical, ele fala para cada um de nós, que é excelente. Então agora são as duas bênçãos, quem nasceu de novo e ser batizado no Espírito Santo. No ponto número 3, estaremos estudando o conceito teológico. Ser batizado no Espírito inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacidade de Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Todas as promessas se cumpriram no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade.
Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares, em todas as épocas. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão do conceito teológico, como nós acreditamos, do batismo com o Espírito Santo, ele está falando que essa experiência não é que inicia a pessoa para ser crente, ele já é crente, e aí inicia-se para o serviço, o trabalho, ele reveste, ele enche a pessoa de mais poder, e ele enchendo a pessoa de mais poder para ter a liberdade, ter o poder, ter a unção para fazer assim a obra de Deus. Ele é revestido do poder para fazer a obra de Deus, do alto, e pode ter assim a expansão, a fé, o engrandecimento, o aumento da sua vontade de fazer a obra de Deus. Então, todas as promessas se cumpriram desde lá e até a nossa época. Como Pedro citou naquela época o profeta Joel, que lá desde a antiguidade já tinha citado esta promessa: nos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então eu sou chamado. Se eu sou chamado, independente da época, do povo, da nação, dos filhos ou não, esta promessa diz respeito a mim, como Pedro disse. Por isso que eu creio no batismo no Espírito Santo. Passando agora para o tópico número 2, o propósito, agora estaremos estudando o propósito do batismo no Espírito Santo. O ponto 1, dentro deste tópico, diz assim: o propósito central é a capacitação do crente para o serviço divino, como o poder para a vida santa e serviço eficaz. A pureza ou a santificação simbolizado pelas línguas de fogo, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pois bem, quando nós vemos aqui a questão da finalidade do batismo no Espírito Santo, nós vemos aqui que a capacitação prepara a pessoa para fazer a obra de Deus. Então, dentro desta finalidade do propósito, dentro desta finalidade de fazer a obra de Deus, nós vemos aqui pessoas preparadas. Então ela tem para fazer o serviço, ela tem aqui o poder de Deus sobre si, sobre a sua vida, para poder fazer, para ter a facilidade de fazer a obra de Deus. Ele tem a pureza na santificação, se santifique, santificado. Uma pessoa santificada, ela tem a facilidade também de fazer a obra de Deus. Nós temos aqui o revestimento de poder. É como que a pessoa estivesse vestida, então está revestido de poder para proclamar. A proclamação é outra também finalidade, a proclamação do Evangelho. Não é simplesmente para a pessoa dizer, eu sou mais crente, eu sou mais servo. Não. Não é o nosso propósito, não é essa a nossa ideia. E nós sabemos que não é também a finalidade do batismo do Espírito Santo. Não é para dizer que é mais crente, não é para dizer que é salvo, porque salvo, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, entregaram suas vidas a Ele, são salvos. Mas é sim para fazer a obra de Deus, o serviço da obra de Deus. No ponto número 2, nós estaremos estudando a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo do Espírito Santo podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres. Pois bem, quando nós vemos aqui esta passagem, a capacitação do Espírito, ele está se referindo aqui o Espírito Santo de Deus traz para o nosso Espírito. O que significa esse batismo? Batismo, quase todos nós sabemos que batismo não significa imersão. A palavra batismo, no sentido, o significado dela significa imersão. A pessoa está sendo imergida sobre esse poder do Espírito Santo na sua vida. Significa dar um mergulho no Espírito Santo de Deus. Então, em si, esse batismo é ser imerso, significa capacitar a pessoa para poder buscar
para poder testemunhar, para poder realizar milagres, para poder fazer a obra de Deus na sua vida. No ponto número 3, estaremos estudando uma necessidade real e atual. O Espírito veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. É Jesus quem batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de todos, de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo do Espírito, oração e paciência. Pois bem, ele está nos falando da questão da paciência, das coisas que nós precisamos ter sobre a questão do batismo do Espírito Santo. É uma necessidade real e atual. Eu, por exemplo, talvez você não se sinta necessário, mas eu me sinto necessário desse batismo, desse revestimento de poder para fazer a obra de Deus, para enfrentar as dificuldades que nós estamos vivendo nessa vida. Então o Espírito veio no dia de Pentecostes, do jeito que eu tinha falado, que é uma festa morada lá em Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém nessa época. Então, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então, deve ser buscado, porque é uma necessidade atual, a necessidade para todos nós, para a edificação da nossa vida. Então, o que eu preciso fazer então para ser batizado? Eu preciso primeiramente de fé. Se você não tem fé, você não vai conseguir receber. Então eu preciso primeiramente de fé nas promessas da batismo do Espírito Santo, oração e principalmente paciência. Às vezes tem pessoas que começam a orar e não vê o batismo do Espírito Santo sobre a vida dela e elas acabam desistindo. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter fé, porque é Jesus Cristo que batiza na hora certa, no momento certo. Nós temos que crer nas promessas e buscar que elas virão sobre a nossa vida, e é só vitória, glória a Deus por isto. No tópico terceiro e último, estaremos estudando o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. E no ponto 1, as outras línguas. As outras línguas são ininteligíveis e evidência externa, física, inicialmente do batismo com o Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé apresenta a inicial, pois é a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Na casa de Cornélio, todos os que ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Pois bem, quando ele está aqui nos comentando sobre a questão de outras línguas, ele está aqui nos falando, as outras línguas, elas são ininteligíveis. O que ele quer dizer? São línguas que não dá para se entender, são línguas de anjos. E é esta a evidência que nós temos que uma pessoa é batizada ou não. Nós temos uma evidência que outras pessoas podem ver, outras pessoas podem ouvir, é através do falar em outras línguas que ninguém entende, só os anjos, e ela entende o que ela está fazendo, porque tem vários propósitos também, tem várias coisas lá na frente que nós vamos ver também para o porquê que a gente fala em línguas também, além dessa questão toda que nós temos estudado nesta manhã. Então, lá na casa de Cornélio, nós vemos a prova. Por que os discípulos souberam que Cornélio foram batizados? Cornélio e a sua família, que eram crentes da época, uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo na época, pôde ter a certeza que foram batizados, porque foram vistas línguas sobre a vida deles. No ponto número 2, estaremos estudando a função das línguas. O dom de línguas está associado à oração pessoal, indica o recebimento do poder profético. Também são importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito Santo, por meio das quais conversamos com Deus e em mistério. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Pois bem, quando ele está nos falando aqui da questão das línguas, a função da questão das línguas, ele vem aqui falando sobre a oração pessoal,
o que a gente faz com essas línguas, digamos assim? Qual é a função dela? A função dela é nós orarmos pessoal, e quando ele bota pessoal aqui, porque muitas pessoas que estão à nossa volta não vão entender o que a gente vai estar falando em mistério, mas o Espírito Santo de Deus, os anjos, conhecem a língua que nós estamos em mistério. Também é uma das funções que nós temos da oração pessoal. Buscar poder do alto também é uma das funções da questão do falar em línguas. E nós podemos também conversar com Deus em mistério, conversar, orar, e é muito útil na oração também. As devoções pessoais, aquelas coisas que nós fazemos, a adoração a Deus, nós falamos na língua dos anjos para com Deus, e Deus assim nos entende. Desenvolvimento de nossa sensibilidade espiritual. Uma pessoa, nós pentecostais cremos que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ele tem a sensibilidade maior para ver e para ouvir as coisas inerentes ao Espírito Santo de Deus. Passando aqui para o próximo tópico, nós vemos o próximo ponto, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, somente falar em línguas veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, um som como de um vento veemente, impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma única vez. Então, pois bem, quando ele está aqui nos falando da questão da atualidade das línguas, ele está aqui nos dizendo que ela é para toda a época, do jeito que nós já tínhamos comentado nessa manhã. É para toda a igreja, para todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, em todos os tempos. As línguas são inseparáveis do batismo. Pode haver um crente que fale, que seja cheio do Espírito Santo de Deus, mas se ele fala em língua, ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Na verdade, se você já é crente, você já tem o Espírito Santo de Deus, você pode até ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas a questão do batismo, você fala em línguas, você é revestido de poder do alto. Então, naquele dia de Pentecostes, houve 3 sinais. Dos 3 sinais, só teve um apenas que nós atualmente ainda vemos no meio da igreja, que foi para todas as épocas, para todas as eras. Os outros 2 ficou restrito lá naquele dia. A questão do falar em línguas repartidas como de um vento veemente, como que de fogo, e também a questão de um som que houve como de um vento veemente. Então, são 2 situações que lá ficaram restritas naquela época. Um som como de um vento veemente foi um sinal que teve, que não se repetiu mais. E uma outra questão também foi a questão de fogo, a língua repartida como que de fogo, e de um som como que de um vento veemente. Amém? Então, muito bem. Então, falar em línguas, naquela época teve o som como que de um vento veemente, e também línguas repartidas como de fogo. Falar em línguas é para toda a época, para todas as eras, mas a questão número 2, as 2 outras questões que foram restritas para aquela época é o som como que de um vento veemente e línguas repartidas como que de fogo. Essas foram só para aquela época. Agora deu para explicar direitinho o que nós estamos querendo passar desses 3 sinais aí. Então, sendo assim, vamos para a nossa introdução, a nossa conclusão da nossa lição neste domingo. Então, concluindo a lição deste domingo, tem a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, somente falar em línguas veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, um som como que de um vento veemente, impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez. Pois bem, eu acabei repetindo o mesmo slide aqui, eu não vou comentar novamente, que é algo que nós já tínhamos lido, porque na verdade agora nós temos que ler a conclusão. Conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição?
no Espírito é uma experiência distinta da conversão, que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa, que é essa manifestação do Espírito e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Pois bem, aqui concluindo a nossa lição deste domingo, ele resume toda ela de uma forma até inclusive muito boa, que ele fala o que o povo precisa saber sobre a questão do batismo no Espírito Santo. E ser batizado no Espírito é uma experiência distinta da conversão, da salvação. É um revestimento de poder. Aquela pessoa que já é crente, que já tem o Espírito Santo, mas aquela pessoa que é batizada no Espírito, assim, nós pentecostais cremos que ela é revestida do poder do alto e ela é atual, é concedida a quem buscar em todos os tempos e em todas as épocas. E daqueles 3 sinais que aconteceram lá no dia de Pentecostes, no batismo inicial do Espírito Santo no Pentecostes, só um prevaleceu, que foi o falar em línguas, como que um sinal que nós vemos para as nossas vidas. Pois bem, aqui neste domingo, graças a Deus, nós concluímos mais um comentário da Escola Bíblica Dominical e nós, no próximo semana, estaremos estudando a atualidade dos dons espirituais. Hoje nós estudamos a atualidade do Espírito Santo em nossa vida, do batismo no Espírito Santo. Na semana que vem, a atualidade dos dons espirituais e daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!